Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Media Power, onde tecnologia, gestão e visão de futuro se encontram. Hoje temos a honra de receber novamente um nome que é referência no setor, Fábio Bastos, fundador e CEO da Software, uma das líderes brasileiras em soluções tecnológicas para restaurantes e construtoras. E nesta conversa, vamos mergulhar em tendências, desafios e novidades que estão moldando o presente e o futuro da tecnologia aplicada à gestão de negócios. Ajuste o volume, aperte o play e venha com a gente! Hoje um dia frio em Curitiba e eu tô novamente com meu grande amigo Fábio Bastos da Software. Hoje vamos conversar sobre tecnologia, sobre sistemas, sobre inovação, sobre criatividade, sobre o que a Software tem de melhor para oferecer no mercado. Bom dia, Fábio. Bom dia, Valeu, tudo bem? cara. Obrigado por aceitar mais um convite, mais um bate-papo aí. Sim. Poxa, o bate-papo contigo foi um sucesso, cara. Você É, nasceu para ser superstar do YouTube. eu, na verdade, bom dia, né? Legal estar aqui de volta. Aquela vez eu fiquei feliz com o resultado, né? E a gente ia falar da vez da software e falou bastante de mim, enfim, porque você me conhece bastante. E legal, a ideia hoje aqui é falar mais da software, né? Do que a gente pode oferecer para os nossos clientes, os nossos clientes que já são clientes, os possíveis clientes, né? Então, falar um pouco mais aí do que a software vem fazendo e pode fazer pelas empresas aí também, né? Cara, mas legal. O nosso último episódio de gravação juntos foi bacana, porque a tua história como empreendedor é uma história sensacional, né? E hoje a Software, ela tá surfando muito legal no mercado. Vocês estão brigando, incomodando grandes players aí Sim. nos principais segmentos onde vocês atuam. Posso citar que esses principais segmentos são restaurantes, bares e restaurantes e construtoras? Sim, os dois principais segmentos aí são esses, né? Que são os softwares que a gente tem desde o início da empresa aí, né? Então, apesar de serem segmentos diferentes, né? Mas a gente vem atuando ao longo desse tempo, se aperfeiçoando cada vez mais nesses segmentos. Então, hoje sim são os nossos dois carros-chefes aí, né? Dentro da empresa. E a gente tem um software hoje que é robusto e que faz, né, frente a qualquer outro RP do mercado, aí seja a construtora ou os bares e restaurantes também. Pegando como exemplo o software de construtora, quais são os 5 principais pontos positivos que você pode elencar sobre esse software de construtora? Então, assim, para falar o que eu acho principal, né? Principalmente assim, o que eu elenco que é importante para as empresas, o primeiro deles é que assim, é um software que nasceu para construtora, né? Então, a gente criou esse software dentro de uma construtora. Então, isso eu entendo que já é um diferencial grande, né? Então, não é um software adaptado, né? O software que nasceu para um outro segmento e veio para a construtora. Então, esse é um diferencial, né? É, Um outro diferencial é a questão da simplicidade com que a gente trata as coisas dentro do sistema, né? Então, a gente consegue hoje, numa implantação, às vezes, uma empresa pequena, com poucos funcionários, a gente consegue fazer com que a empresa tenha lá o seu orçamento, tenha controle de empreiteiros, a parte financeira, compras, né? Ou seja, tem um controle que uma empresa grande tem, sendo uma empresa pequena, com poucas pessoas, né? Então a simplicidade eu acho que é uma coisa que é interessante. A outra coisa é que a gente foca, por ter feito esse sistema dentro de construtoras, a gente foca nos controles principais, e principalmente assim, fala a linguagem das construtoras, né? Então, você tem um termo que é muito falado por consultora, medições, né? Então, a medição é uma, é um ato, né, do cara ir lá na obra e fazer a medição. Então, quanto que foi executado, seja para receber ou seja para pagar o empreiteiro, por exemplo. Então, a gente usa esses termos no sistema que facilitam o caminho. Então,
Quando a gente faz uma implantação nova, o usuário, ele bate o olho no sistema e ele meio que já consegue se encontrar ali no sistema, né? É, a questão, assim, a nossa questão financeira assim, é um módulo que é universal nos sistemas, mas a gente consegue entregar desde o controle básico lá do contas a pagar, a receber, até a questão de a gente unificar tudo no sistema. Então, hoje a gente consegue fazer a leitura de extrato bancário, a gente consegue emitir boleto para empresas que fazem venda de imóveis, por exemplo, né? Essa questão de fazer, por exemplo, essa parte de vendas é uma parte interessante porque, por exemplo, tem muita incorporadora ou construtora que constrói um prédio lá, ou um, dois, e começa a vender e precisa fazer a gestão dessa carteira, né? Essa parte financeira. Então a gente faz emissão de boleto, faz reajuste de parcelas. Os clientes que têm um volume maior, a gente já consegue fazer integração de pagamentos com o banco, né? Então, esse também é um diferencial bacana. E, e vamos dizer assim, o quinto diferencial, eu acho que principalmente a parte de a gente ter todos os módulos no sistema. Então a gente consegue ter a parte de gestão de frota, a gente tem um controle de RH, a parte de RH e contabilidade a gente faz integração com vários softwares, né? A gente não tem nativo no sistema, mas a gente entrega tudo para o cliente para ele poder fazer uma integração. Mas aí a gente tem a parte de frotas, a parte de RH, a parte de comercial, a parte de ordem de serviço, né? Então tem clientes que trabalham com manutenção. Por exemplo, você abrir uma ordem de serviço para um cliente que eventualmente tem uma garantia no imóvel, né? Então esses módulos adicionais que a gente tem, além dos principais de construtora, é um diferencial, né? Então, e mais um diferencial que acho que é importante é assim, o nosso preço é muito atrativo, né? Então a gente consegue trabalhar com preço bem atrativo para construtoras grandes ou pequenas, né, médias. Então, a gente consegue entregar muito, né, frente aos nossos concorrentes. O nosso preço é muito atrativo nesse sentido, né? E dentro desse mercado de construtoras, quais são as principais dores que o sistema da software resolve? Então, assim, a gente tem, como eu falei, a gente tem alguns segmentos, né? Então, vou dar um exemplo dessas construtoras que constroem para venda, né? Uma dificuldade que a gente percebe muito é esse controle de vendas, né? Então você pega, por exemplo, uma construtora que migra aí para fazer um prédio e vender, né? Então, assim, a construção em si já é normalmente do know-how da empresa, né? Sim. Mas essa parte de gestão do financeiro normalmente não é o carro-chefe, né? Então você pega lá uma construtora que foi crescendo, então o engenheiro, apesar de ser engenheiro e ter né, um conhecimento grande de lógica, mas a parte financeira tem toda uma peculiaridade ali que não é do dia a dia dele. Então a gente consegue facilitar para ele esse controle, né, da parte financeira. Então ele consegue lá controlar os clientes que ele vendeu, então se o cliente deu uma entrada, deu um sinal, se vai ter parcela, faz emissão de boleto, faz essa baixa no banco. Então isso a gente facilita bastante para ele, né? Então se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar outras empresas que fazem precisam desse controle de empreiteiros, que é um controle também que gera um volume grande de controle e assim, muito fácil de se perder. Então, por exemplo, eu tenho lá um empreiteiro meu que eu contratei para fazer, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma obra lá, eu vou contratar um empreiteiro para fazer a fundação. Então, eu posso fechar com ele lá material e mão de obra, né? Por exemplo, ele vai me entregar, vai me comprar o material e vai me entregar também a mão de obra. Só que muitas vezes, até por conta, né, da nossa tributação no Brasil, às vezes compensa mais eu comprar como construtor esse material, né? Faturar direto para mim e que esse meu empreiteiro ele traga só a mão de obra, né? Ou seja, senão ele teria que comprar esse material e me vender, ou seja, teria uma bitributação aí nessa negociação. Então a gente tem um controle lá que seria essa parte de desconto do empreiteiro. Então eu consigo controlar, por exemplo, o meu contrato com ele era 100 mil, porém, desses 100 mil, 40 mil é material. Então, eu vou controlando e aí o sistema vai me ajudando a fazer esse controle. Ou seja, para eu não pagar mais para esse empreiteiro, né? E às vezes, assim, tem muitos empreiteiros que são muito bons de mão de obra, mas não tem nenhum controle administrativo, né? Então, o cara não. E aí fica naquela, assim, de repente
a empresa, a construtora tem no controle dela que já pagou 50 mil, no controle do empreiteiro pagou 30, e aí acaba ficando uma coisa muito solta, né? Então a gente consegue amarrar isso tudo já na origem. Então, quando eu fizer essa requisição de material, eu já indico, ó, esse material aqui é para descontar do empreiteiro X. Então, isso acaba que já, ou seja, na origem ele já tem esse controle. E um outro controle que eu acho bem interessante é a questão de você ter o orçamento da obra, né? A gente consegue facilitar a inclusão desse orçamento para que a gente consiga ter aquele previsto realizado, ou seja, saber aonde que eu comprei o material, né? Em qual etapa da obra que eu coloquei esse material. E tudo isso facilita porque consegue que o construtor tenha isso em tempo real. Então, ele fez uma ordem de compra, automaticamente já está naquela etapa, entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa que facilita bastante e o nosso sistema, ele faz isso ser mais simples, né? Então, a gente tem o orçamento, às vezes eu posso importar do Excel, então eu consigo fazer no sistema, mas, por exemplo, às vezes eu tenho lá, esse orçamento é feito externo, vendo uma licitação, eu vou lá e importo para o sistema no Excel e consigo fazer esse controle, né? E assim, é, eu percebo que a maior dificuldade das construtoras, principalmente das que não têm um sistema ainda, é justamente que eles não têm controlado as despesas por obra, né? Então, eu não, ele tem lá, por exemplo, minha construtora está faturando X por mês, o meu resultado está sendo interessante, mas ele tem dificuldade em conseguir enxergar qual é a obra que está melhor, se é que tem alguma obra que está melhor, qual que está pior, entendeu? Ter essa visão. E no nosso sistema tudo é feito por obra, né? Então, qualquer controle, qualquer lançamento que ele faça, ele indica uma obra. E aí o sistema já automaticamente está aglutinando isso por obra e está mostrando o resultado dele por obra. Ele pode gerenciar várias obras simultaneamente e ele pode individualizar a gestão e os resultados de cada obra, sendo empreiteiros diferentes. É isso? Exatamente. Então, no sistema hoje a gente tem essa condição de separar né, o que a gente chama de centros de custo, que são as obras, ou eventualmente podem ser centros de custo administrativo, né? Então, ele quer separar por sede, ou ele tem o escritório dele, um escritório na obra, por exemplo. Então, hoje tudo é separado por obra, né? Então, assim, um exemplo, ele vai fazer uma requisição de material, ele indica para qual obra que ele está comprando, né? Ele pode também, no sistema a gente tem a questão de controle de estoque também. Então, eventualmente, eu posso fazer uma compra de um material para o meu estoque e ir distribuindo isso para obras, né? Então, a gente tem... E o que é interessante no nosso caso é que como a gente tem empresa de vários segmentos, então a gente consegue vivenciar várias realidades diferentes. E isso acaba que facilita na hora que a gente vai fazer uma implantação para um cliente, a gente consegue trazer para ele, às vezes, case de, tem uma empresa que a gente implantou que trabalhava parecido com você, e às vezes a gente acaba entregando ali, não vou dizer uma consultoria, porque não é o nosso caso, né? Não seria pretensioso da nossa parte, mas a gente acaba trazendo para o cara uma vivência, se de repente você fizer isso, a gente viu acontecer nessa construtora, parecida com a tua, e você pode aproveitar e usar essa mesma coisa na tua, né? Então a gente acaba conseguindo oferecer esse know-how também. Legal, eu imagino que nesse mercado, né, existam necessidades de integrações com outros sistemas. Como que vocês trabalham essas integrações e quais são os principais sistemas que estão integrados ao software de vocês? Certo, isso é uma coisa interessante e eu acho que é um diferencial hoje em dia, né? Apesar de, assim, os principais sistemas hoje, a maioria dos grandes sistemas e os sistemas mais novos já estão, né? É comum o termo API, né? Todo mundo já é um termo que todo mundo já conhece, né? Que basicamente eu tenho lá minha API aberta no meu software e eu tenho a condição de integrar ele com outros, né? No caso do nosso, assim, a gente também, no nosso hoje, a gente tem API também para situações pontuais, né? Então, por exemplo, a gente tem clientes que a gente tem no nosso sistema um BI lá que a gente entrega para alguns clientes, mas, por exemplo, eu tenho clientes que de repente eles têm o BI deles e querem continuar trabalhando com a plataforma deles. Então a gente abre a nossa API, né, para que esses
para que esses fornecedores, esses nossos clientes consigam ir lá e resgatar informações do financeiro, informações de obras e fazer os KPIs deles, né? É, mas hoje a gente faz integração. Muitas integrações a gente importa, né? Documentações, por exemplo, eu tenho várias planilhas prontas para a gente importar do Excel. Então, eu importo o cadastro de clientes, fornecedores, contas a pagar. é, a gente consegue fazer importação de orçamento, né? Que é uma coisa que facilita bastante, né? É, aí a gente tem integrações com sistemas contábeis diversos, né? Então, por exemplo, hoje eu consigo que um cliente nosso consiga mandar tudo para a contabilidade dele sem que a contabilidade tenha que ir lá importar nota, lançar, fazer todo esse lançamento manual, né? A gente tem integrações com alguns sistemas de RH também, então a gente consegue tanto importar esse resumo da folha quanto exportar, né? O nosso software, apesar de ter, a gente tem toda a parte de composição de materiais, né? Parte de orçamentação, mas a gente também importa. Por exemplo, tem alguns softwares de mercado que são especificamente de orçamento, né? Se um determinado cliente usa esse software, a gente consegue ir lá e importar também desse software, né? Então, e a integração com bancos também, né? Aí bancos diversos, né? Seja essa parte que eu comentei, a parte de pagamentos, que eu acho que a gente pode explanar isso nessa parte financeira, explicar um pouco como funciona. Então, essa parte de bancos, a gente faz integração, né? Então, a gente tem aí. E o que que é interessante do nosso caso? Que a gente, por ser proprietário do software, a gente tem essa flexibilidade de customizar o software. Então, se de repente a gente bate com uma situação que o cliente tem um software ou tem uma determinada integração que ele precisa manter, a gente tem essa possibilidade de fazer isso também. Legal. Mudando de mercado, indo agora falando sobre o software de restaurantes, vamos pegar essa mesma linha. O que que você cita de pontos principais no software de restaurantes? Então, hoje no esse mercado de restaurantes, né, fazendo uma comparação com a construtora, assim, a gente tem um mercado com muito mais inovação diária, né? Então, hoje, se a gente pegar o nosso software de restaurante aí que tem 18 anos, quando a gente começou já existiam, sei lá, 200 concorrentes, hoje existe 10.000, né? Então, é um segmento, o segmento do varejo, principalmente bar e restaurante, ele é uma, ele é um chamariz para as startups e empresas novas, né? Então, assim, a gente está sempre se atualizando, né? Às vezes criando uma novidade, às vezes atualizando o sistema com uma novidade que surgiu e a gente tem que estar junto nisso, né? É, mas o nosso software hoje ele se posiciona mais nessa posição mesmo de RP, né? Então a gente tem, às vezes, nesse segmento aí que a gente chama de PDV, né? Que é o final ali, né? Que é a parte de venda e tal, a gente tem diversos softwares, né? Então o mercado pulverizou muito, né? Claro, tem cliente para todo mundo porque não para de abrir restaurantes, né? Mas foi um mercado que pulverizou e a gente se posicionou mais nessa posição de RP mesmo, né? Então a nossa ideia é entregar um software completo, né? Então não necessariamente só o caixa, né? Então que o cara possa ter o caixa, que o cara possa ter a parte de gestão, né? Parte de gestão financeira, controle de estoque, a parte aí a gente vai evoluindo aí para os clientes que têm lá uma parte de produção, encomendas, pedidos, por exemplo, né? Mas principalmente nesse segmento a questão de integração é o diferencial e é o necessário, né? Então, integração com plataformas diversas, seja um exemplo clássico é o iFood, né? É, mas depois do iFood tem um monte de outras plataformas que são parecidas, né? Então aí surgiram alguns, né? Hoje a gente tem alguns CRMs que a gente também acaba fazendo integração, né? Então que é aquele que é basicamente o restaurante indo atrás do cliente agora, né? Porque, enfim, a gente que está permeando muito nesse segmento sabe que muitos restaurantes o cara não tem o cadastro do cliente, né? Então o cliente vai no restaurante e vai embora e o restaurante às vezes não sabe quem é o cliente, não sabe se ele vai voltar amanhã. Então, hoje em dia não dá necessariamente para o cara esperar, vamos abrir amanhã e ver se vai vir 100 pessoas, 200, né? Então
essas ferramentas, que são algumas que a gente também trabalha integrada com elas, né, dentro do nosso portfólio. Então a gente oferece também para os nossos clientes essa integração com essas ferramentas, né? Então elas são primordiais também. Eu imagino que um software de restaurante não deva ser uma coisa simples, né? Porque se você for analisar a complexidade de gestão de um restaurante, é similar à complexidade de gestão de uma indústria, por Sim. exemplo, porque você tem a compra de insumos, a transformação desses insumos, né? Você particiona tudo isso. Para chegar nessa excelência que vocês chegaram, como que foi durante todo esse percurso aí? Como que vocês transitaram nessa produção do software, nessa melhoria contínua para chegar nesse ponto que vocês estão? Então, é interessante assim, todos os nossos softwares nasceram de uma forma parecida, né? Ou seja, eles nasceram de a gente entrando dentro de um estabelecimento, né, e indo lá e vivendo aquela rotina, né? O de restaurante foi dessa forma lá, 18 anos atrás, ele nasceu de uma necessidade na época, um amigo meu que falou, vou abrir um restaurante, por que que você não desenvolve um software, né? E aí, bom, comecei a vivenciar com ele aquela rotina, né? E assim, é interessante mencionar que 18 anos que a gente começou, hoje a gente tem praticamente todo dia a gente tá mexendo no software, né? É um negócio meio insano, assim, né? Pensar que você não, todo dia você mexe alguma coisa, né? Claro, hoje a gente tem um software que é base, mas sim, a gente tem os desenvolvimentos que são, por exemplo, quando começou a surgir o software para, né, para o celular. Então a gente foi lá e teve que desenvolver essa dinâmica, né? É, mas até pegando o gancho desse momento que aconteceu, era um cliente que ia e era um cliente que ia utilizar tudo. Então o cara queria o sistema para gestão completa, estoque, tudo. Então a gente aos poucos vem acompanhando e vem aprendendo, né? Então, os próprios restaurantes foram se atualizando, né? É, então, a própria questão de tecnologia, né? O que que surgiu, por exemplo? Essa questão de você ter o KDS, né? Que é aquela tela na cozinha, por exemplo. Então, não vamos mais ter impressora, vamos começar a ter uma tela, né? A gente foi se atualizando e foi melhorando o software nesse sentido. E assim, e o que a gente percebeu que mudou muito, assim, nos últimos, vamos dizer aí, nos últimos talvez 10 anos, assim, é que os restaurantes começaram a se preocupar muito com a questão da gestão, né? Então a gente, nessa questão do restaurante, fala muito do CMV, né? Que é o custo de mercadoria vendida, que é um resumo né, de tudo que acontece de custos, né? Até você chegar no teu preço final, que até hoje, assim, continua sendo um desafio grande para todo restaurante, né? Mas basicamente é encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Encontrar qual que é o seu CMV, que enfim, para cada segmento tem o seu teto ali. Mas assim, a gente percebeu que os restaurantes cada vez mais começaram a se preocupar com isso, né? Então, ou seja, eu quero saber quanto que eu pago, quanto que eu tenho de estoque, quanto que eu estou comprando versus quantos eu estou vendendo, né? Os restaurantes, eles eram uma gestão, vamos dizer assim, não vou dizer amadora, porque todo mundo era profissional, mas da sua forma de gestão, né? Então, basicamente tinha um controle mais apurado em caixa e não em resultado, em faturamento, por exemplo, né? E isso veio mudando muito, entendeu? E a gente percebe que mudou em todos os segmentos. Não é necessariamente um restaurante grande que está com esse cuidado, entendeu? São todos os restaurantes. Muitos que já nascem com essa preocupação. Então, antigamente a gente tinha essa parte de estoque no sistema, mas assim, 20% usava. Hoje, assim, tá meio que o inverso, assim, você vê 20% não usar. A maioria, todo mundo quer fazer lançamento de nota fiscal, quer fazer todo esse controle, entendeu? Então a gente percebeu isso. E claro, ao longo do tempo a gente veio se adaptando e foi melhorando os controles. Um deles, por exemplo, que é uma coisa que hoje já é muito utilizada, que é a questão de você no sistema já receber a nota fiscal. Então hoje a gente tem uma tela no sistema que ele já mostra lá todas as notas fiscais que foram emitidas para esse restaurante. Então isso facilita porque o restaurante tem uma dinâmica diferente, né? Então o restaurante normalmente ele tem esse administrativo reduzido, né? Então
né? Como você comentou de uma indústria. Numa indústria, o setor de compras tem dois, três, né? O financeiro e tal. O restaurante, às vezes, tem um cara que faz tudo isso. Então, ele dá entrada e nota, ele faz pagamento, ele faz RH, ele faz tudo. Então, o sistema tem que facilitar um pouco a vida dele, né? É, como você falou, o restaurante, na verdade, não deixa de ser uma indústria, né? Então, é, o buffet, por exemplo, é uma indústria muito clara ali, né? E o à la carte também é uma indústria, mas, enfim, com uma dinâmica diferente. Mas, é, se você pegar a gente vendo, por exemplo, até hoje, né, eu sou administrador também, né? Apesar de ser um programador por essência, mas sou um administrador por formação e, enfim, administro a software. E assim, mas eu às vezes fico pensando, muita gente acha que o restaurante é fácil, né? Ah, vou comprar comida, faço, o cliente vem, né? Não preciso ir atrás do cliente, né? Que é uma coisa que também mudou. Mas eu fico pensando assim, como administrar a comida, né? Por exemplo, você tem um cardápio lá com 50 pratos, 30 que seja. Como é que eu administro para que tenha toda, né? Para que eu tenha aquela comida com qualidade, né? Porque assim, como é que eu sei quem que vai no meu restaurante e o que que ele vai querer comer, né? Então, esse talvez hoje é um diferencial que a gente está conseguindo entregar. Então, a gente às vezes tem relatório no sistema que mostra para ele, por exemplo, semanalmente, na primeira semana do mês, na segunda, o que que você vendeu, para o cara ter uma ideia, né? Mas é uma administração que não é fácil também, né? Uma pergunta, você falou, você como administrador, né? Eu te enxergo muito como administrador, te enxergo muito como programador, né? E sei que você é um programador com DNA de administrador, mas você é uma pessoa que tem uma forma de vendedor muito peculiar, né? Porque você nunca foi um vendedor agressivo, você é um Sim. vendedor que sempre busca essa satisfação do cliente, essa interação, esse suporte. Como você vende a software? Qual que é o teu argumento de venda da software? Então, assim, né? É interessante falar, né? Eu continuo sendo um vendedor, né? Claro que a minha essência nunca foi vendas, né? Mas, na verdade, uma empresa não existe sem venda, né? A primeira coisa é vender, né? Eu, claro, sou uma pessoa muito mais preocupada com a entrega do que com a venda, né? Mas é meio natural, né? Se não vende, não tem para quem entregar. Então, assim, a minha forma de venda, eu acho que assim, eu me vendo hoje, né, ao longo do tempo, assim, eu acho que eu consigo passar uma clareza, né, do que a gente entrega, né? Por exemplo, quando a gente vai apresentar um software, eu consigo ser claro, de repente, nas perguntas, né? Principalmente, por exemplo, um cliente pergunta, como é que funciona isso aqui? Né? Por exemplo, no teu sistema de restaurante, como é que funciona o fechamento de caixa, né? Então, eu consigo passar uma clareza e um conhecimento do que eu estou falando, né? Então, eu sempre tive o cuidado de não parecer um cara técnico, né? Então, quando eu tô falando assim, na minha cabeça sempre me vem assim, "Putz, será que o cara tá entendendo o que eu tô falando, né? Porque às vezes a gente quer, nessa de você vender, às vezes você quer impressionar a pessoa, mas na verdade, na minha visão, isso é um tiro no pé, né? Porque eu não tô ali para impressionar ele, eu tô ali para mostrar para ele que a dúvida que ele tem eu consigo sanar, né? E com propriedade, né? Mas tipo uma pergunta mais simples, assim, mais direta. Por que a software? Então, eu costumo dizer que assim, a gente é uma empresa de software, né? Mas que entrega um resultado da forma que o cliente quer ver e não da forma que a gente acha que é a melhor forma, entendeu? Então, assim, a gente transforma, principalmente assim, eu costumava dizer na época, assim, que fazia mais software sob medida, vamos dizer assim, que assim, traga o teu problema que a gente vai te dar uma solução, né? Porque normalmente a empresa, ela traz ela às vezes a empresa ela tem uma dor, ela sabe o que ela precisa fazer, mas ela precisa de alguém para nesse meio tempo, ó, meu problema é esse, a minha solução ideal seria essa, e a gente nesse meio do caminho consegue facilitar. Então, assim, eu acho que eu acho que a Software é uma empresa que a gente consegue
transformar dificuldade em facilidade, entendeu? É um negócio que muitas vezes é complexo, a gente acaba deixando simples, né? Eu já ouvi de, de muitos clientes, por exemplo, às vezes que já desenvolveu um sistema com uma outra empresa, que às vezes a pessoa, é, sei lá assim, dá aquela valorizada, dá uma floreada no negócio e não vai no, sabe? A gente costuma, eu costumo dizer, e é uma coisa que eu prego muito, assim, a gente usa os atalhos, entendeu? Então, e não, e principalmente assim, às vezes, principalmente quando você vai desenvolver um software do zero, né? Às vezes tem muita, a gente tem isso também dentro da software, né? Essa questão da fábrica de software. A gente não costuma pensar assim, putz, surgiu pra gente um projeto, então nós vamos ganhar tudo nesse projeto, né? Então vamos aproveitar esse projeto, vamos fazer um negócio enorme aqui só para poder valorizar. Não. Se a solução é simples, né? Mesmo que ela resolva um problema complexo, a gente vai fazer uma coisa simples, né? Porque ninguém quer um negócio grande para resolver um problema pequeno, ele só quer a solução. E se a solução é simples, não tem por que não entregar uma coisa simples, né? Mas o simples não significa que não é extraordinário, né? Eu acho. E eu, na verdade, sou muito assim: quanto mais simples, melhor, né? Porque é mais barato, é mais rápido e é mais eficiente, né? É direto ao ponto, né? Exatamente. E a gente pode falar que é, esse conhecimento, esse know-how, essa estrutura de compartilhar experiência, ela vem ao longo aí de uma jornada de 25 anos, né? Sim. São 25 anos de software. São 25 anos, né? Que a gente completou esse ano aí, até fizemos uma comemoração aí com várias pessoas que participaram dessa história, hein? Você, inclusive, é uma delas, né? Que estava desde do comecinho lá, né? Desde o primórdio. Desde o primórdio, quando a gente não sabia onde ia dar, né? Mas assim, eu acho que essa, para nós ali, a software, assim, a gente tem algumas empresas que a gente conhece, que são nossos concorrentes, enfim, ao longo do tempo a gente veio conversando, e assim, existem várias empresas parecidas com as nossas que são alguns concorrentes nossos que estão estipulados em alguns mercados, né? Então a gente tem concorrentes que são de bares e restaurantes e que estão focados nisso, né? A gente tem concorrentes de construtoras que estão focados nisso. A gente tem alguns concorrentes dessa fábrica de software que estão focados nisso, né? E a gente, ao longo do tempo, veio tendo alguns produtos, né? Então, hoje a gente tem esse nosso software de construtora, gestão de frota, restaurante, essa fábrica de software, que, enfim, é uma indústria, né? E a gente tem um software também de prestação de serviço, ordem de serviço, essa parte de serviços, assim. E eles surgiram tudo dessa necessidade de, um cliente queria isso, queria aquilo, aí a gente foi adaptando e foi segmentando e tendo isso. Eu ia te fazer essa pergunta. A fábrica de software continua ativa porque todos esses produtos, né, todos esses sistemas nasceram dentro da fábrica, né? Não foi o proativo de vocês, foi o contrário, né? Pessoas Sim. vieram, encomendaram, nasceu um sistema e vocês foram aprimorando esses sistemas e eles se tornaram-se robustos e players de mercado. Mas vocês continuam pegando soluções on demand? A fábrica de software continua funcionando? Sim, sim. Esse é um dos nossos produtos, né? Então, e assim, eu particularmente para mim, assim, vamos dizer assim, é a cereja do bolo, né? É prazeroso quando a gente tem esse tipo de projeto, né? Por que para mim é prazeroso? Porque justamente quando a gente vai num restaurante e vende o software de restaurante, a gente está vendendo um produto pronto, né? Então, já existe ali uma necessidade, claro, normalmente o cliente que, se ele está usando um outro software, por exemplo, ele vem falar, putz, software, eu tinha essa dor aqui, será que você pode me resolver isso? E às vezes a gente resolve já com o software pronto, às vezes a gente customiza aqui e ali e tal. Mas a fábrica de software é aquela coisa de você muitas das vezes sei lá, a gente já tem empresas que é, a empresa está estabelecida há 30 anos e, putz, a gente tem essa necessidade aqui. Será que você consegue desenvolver e resolver esse problema? Então, assim,
para mim por que que eu acho prazeroso? Porque é efetivamente resolver um problema, né? Então, assim, ó, o meu problema é esse. Você me traz uma solução para isso. Então, quando a gente desenvolve, vai lá, entrega, implanta e vê esse negócio funcionando, é uma coisa que é prazeroso, assim, né? Então você vê que, ó, tipo, aquilo não tinha sido resolvido, ou às vezes, né, quando é um desafio maior, assim, às vezes você vai, chega na empresa, o cara fala, ah, puta, já tentei com duas, três e não deu certo. Aí você fala, bom, então, eu costumo dizer, é a última vez que você vai tentar, né? Agora daqui pra frente vai dar certo. Boa. E a gente, e assim, e é uma das coisas assim, a gente, claro, como todas as empresas, teve coisas que a gente fez que não deram certo, né? Mas assim, uma coisa eu posso dizer, a gente nunca deixa de entregar, né? Então, e assim, o nosso projeto ele tem começo, meio e fim. E, Isso e é. desses desafios, o que pode virar produto novo da Software? O que está no forno que você enxerga, poxa, isso aqui é um produto? Assim, a gente está sempre de olho, assim, né? É o que já surgiram, por exemplo, algumas demandas, principalmente da parte de restaurantes, assim, já surgiram. Mas uma coisa, por exemplo, que é um produto que surgiu desse tipo de desenvolvimento é esse nosso software de gestão de frota, né? Então, a gente tinha lá um software que era pequenininho de frota e a gente foi adaptando e foi criando, né? A gente entrou num cliente que tinha, por exemplo, que precisava do software de frota. A gente tinha lá uma base e a gente começou a desenvolver ele, né? Fomos aperfeiçoando. Então, assim, e aí a gente chegou nesse caso, numa transportadora que tem um volume grande, que eventualmente poderia estar usando um software de mercado, e a gente foi ali, né, nessa parceria do mesmo mod que a gente tinha lá há 20 anos atrás, né? O cliente entendeu que a gente tinha potencial para fazer, e a gente foi melhorando o software, então hoje a gente tem um software que já é um produto nosso, mas que assim, que a gente vai começar a explorar ele muito mais agora, né? E principalmente nesse sentido, a gente consegue ter um software que é simples na utilização de transportadora, mas que consegue entregar todos os controles que os RPs maiores conseguem. Então a gente com certeza vai ter um diferencial, porque a gente vai conseguir ter custo e uma implantação simples, né? Então isso é uma coisa que é o que a gente entende como um diferencial hoje, né? Porque software, enfim, é o que mais existe, né? Então, o diferencial nosso, assim, é fazer uma coisa que seja simples e que entregue tudo que é o necessário. E Fábio, mudando um pouco de assunto, como que tá a parceria? Vocês têm uma parceria com o pessoal do Bom Gourmet, né? Uhum. Que nasceu dentro como um caderno da Gazeta do Povo, já existe há bastante tempo, é um dos principais referência aí em premiações para o mercado de restaurantes. Como que tá essa parceria? Então, a gente, com o Bom Gourmet, a gente tem uma parceria que é o Food Co, né? Então, o Food Co, ele é uma comunidade de restaurantes, né? E empresas que permeiam nessa área, né? É, que organiza eventos e mentorias e a gente faz bimestralmente eventos que são eventos que reúnem toda essa cadeia de restaurantes, né? E, e a nossa união com eles é principalmente para a gente a- somar nessa parte de tecnologia, né? Então a gente está transformando esse nosso produto de restaurante numa das vertentes do Food Co, né? E no intuito de conseguir oferecer para os restaurantes essa parte de educação, né? Ou seja, a gente conseguir oferecer educação, consultoria, oferecer alguns atalhos, né? Juntar pessoas, né? O que principalmente é o diferencial que tem tido nos eventos, né? Então todos os restaurantes estão lá e eles têm orientações de tecnologia. Então, a gente, hoje dentro do Foodco, a gente, claro, tem o nosso produto, né? Que já é um produto consolidado, mas a gente também discute a tecnologia no sentido de oferecer para esses restaurantes e abrir a mente deles para a questão da tecnologia, no que eles podem utilizar, né? Então, existem lá vários restaurantes que têm outras soluções e que são felizes com outras soluções que não são as nossas,
mas a gente consegue abrir a mente deles para dizer, ó, mas vocês podiam utilizar esse tipo de coisa, por exemplo, é, um produto aí que a gente tem e que outros também têm, mas que é a questão, né, de se fazer o pedido na mesa com o celular do próprio cliente, que é uma demanda cada vez mais premente, né, partindo do princípio que essa mão de obra, né, para os restaurantes é cada vez mais difícil, mais escassa, então essa autonomia do cliente vai cada vez mais ser necessária, né, não é nem mais não chega nem a ser um diferencial, é uma necessidade, né, visto que tem restaurante que tá cheio e não tem, né, tem dificuldade em ter garçom por conta da mão de obra. Então, essa nossa parceria com eles a gente agora tá, a nova casa do Bom Gourmet lá, né, que surgiu agora, que é um ambiente muito bacana para receber os nossos clientes, os clientes do Food Co, a Software também vai estar lá dentro. Então, é uma parceria que tem tudo para crescer bastante. Principalmente assim, oferecendo educação e tecnologia, né? E os nossos produtos o nosso produto de restaurante é um deles, entre outros que vão ser oferecidos nessa plataforma também. Que legal, hein? Poxa, que iniciativa legal. E finalizando esse nosso bate-papo hoje, quero te fazer uma pergunta diferente, tá? Poxa, eu sei o teu lado empresarial, mas sei o teu lado pessoa física. E como pessoa física, uma coisa que eu admiro muito em você, poxa, desde que eu te conheço, você é casado, super certinho, tem 2 filhas, é família. Como que tá esse período aí? 25 anos é um ciclo importante, né? Uhum. Poucas empresas chegam a 25 anos com sucesso, saudável. Como que você enxerga os próximos 25 anos com a família? Você já construiu uma marca forte, você está deixando um legado agora, né? E Sim. como que você enxerga esses próximos 25 anos, que daqui a pouco tem uma das tuas filhas lá trabalhando contigo, né? Como que é olhar para esse lado? Então, essa pergunta é interessante a gente entrar nesse Já tema. tinha pensado É, nisso. na verdade, quando essa ideia aí de fazer essa festa de 25 anos ali da empresa, né? Surgiu meio, vamos dizer assim, meio do nada a festa em si, né? Porque nem tinha passado, né, pela minha cabeça, né? Enfim, porque eu acho que eu, eu apesar acho que já nasci para ser empreendedor, né? Mas não sou um cara assim que não fico programando cada passo assim, né? Sou um pé no chão, mas assim, sempre com ambição e tal, assim. é, Hoje em dia continuo tendo ambição, mas é diferente do que era antes, né? Antes era mais arriscava cada vez mais, né? Hoje em dia, enfim, empreender todo dia é um risco, mas enfim, graças a Deus pelo caminho que a gente tomou, hoje você consegue tomar as decisões de forma mais fáceis, né? Mas quando eu pensei, ele falou, vou fazer um almoço lá da festa e tal, eu pensei assim, não, eu tive esse insight de olhar e pensar assim, não, 25 anos não é pouco tempo, né? Assim, a gente passou por um monte de coisa, apesar de ter é, assim, a software ter sido uma evolução a cada ano, né? A gente não sei se por boa administração, por bons ventos, por ajuda divina, enfim, mas assim, a gente, né, teve dificuldades como todas as empresas, mas assim, a minha história não é aquela, puta, quebrei uma vez, quebrei três, quebrei cinco, isso não aconteceu, né? É, então, assim, parece que a coisa foi andando de forma mais natural, assim, né? Foi um crescimento. Mas quando eu parei para pensar, né, pô, vou fazer, é um longo tempo, né? Então, assim, quantas pessoas passaram nessa caminhada, né? E a ideia de fazer essa festa lá foi justamente assim, eu tinha um cliente que eu chamei meu lá, que era um estacionamento, que era um cliente de 20 anos lá, que assim, quando eu chamei o cara, assim, ele nem, tipo, nem entendeu, porque ele nem é mais nosso cliente, né? E quando eu chamei ele, acho que nem na cabeça dele nem entendeu, mas, tipo, por que que ele tá me chamando, né? E daí, quando ele foi lá, a gente conversou. Eu falei, pô, eu chamei essas pessoas Que fizeram que foram parte chave, assim, da tipo, história. que nem sabe que fizeram, né? Tipo, a pessoa nem sabe que ela foi importante em algum momento. Mas eu quis chamar as pessoas nesse sentido, né?
E aí, falando dessa questão pessoal, assim, tipo, eu tô com a minha esposa fazem 20. Enfim, agora vai ficar feio pra mim, né? Mas faz 21 anos. É, e assim, a gente. Não, mais, mas enfim, daqui a pouco eu acerto as minhas contas. É, mas assim, não, foi 2001, então fazem 24. 24 É, anos. 20 que a gente vai fazer de casa. Esse ano 19, ano que vem 20. E assim, e é interessante falar porque, veja, de todo esse, se a software tem 24, tem 25, e nós estamos a 24, ela tá lá desde o do Desde o começo, né? início. Então, assim, a gente tem, ela basicamente é a pessoa que mais sabe, né? Num momento era minha mãe, porque enfim, eu morava com a minha mãe, casei, então é ela que acompanha. Então, assim, ela é a pessoa que sabe, trabalhar de madrugada, trabalhar de noite, viajar e etc. Então, assim, eu costumo dizer que a empresa, ela não é minha sócia na empresa, nunca trabalhou, mas a empresa basicamente é o que é por conta dela também, né? Porque a gente esses dias a gente tava num almoço, né? As nossas filhas estão com 15, 10 anos agora. E aí a gente tava conversando, eu tava contando pra elas, né? Porque eu viajava bastante, né? Hoje em dia, enfim, depois da pandemia, facilitou, né? Então a gente não, tipo, universalizou a questão do. A reunião virou A Meet. reunião virou meeting e, pô, isso aí facilitou bastante, né? Mas antigamente não era assim. Então eu lembro, olha, ia lá num cliente em Manaus, ficava 10 dias lá, né? E assim, e quem segurava as pontas era ela. E assim, e é tudo aquela coisa que não ninguém vê, né? Porque não tem como, isso não Sim. aparece, né? Quem aparece sou eu lá, tipo, eu consigo isso, consigo aquilo, mas eu até tava falando isso pra ela, se não fosse ela dar esse suporte, a empresa não cresceria, né? E ela, né, acabou abrindo mão tipo, da carreira, né, por conta de uma e assim, e a gente até comenta, né, brincando assim, tipo, ela investiu, comprou na planta, né? Arriscou, arriscou a vida dela, podia não ter dado certo, né? Não tinha como saber. Mas isso é uma coisa que a gente conversando percebe assim, e são coisas que daí tanto que nesse dia da festa, por exemplo, ela falou: não, tipo, faz a festa lá, não precisa que eu apareça e tal. Mas é coisa que assim, tipo, quem olha hoje ou viu em algum momento não consegue enxergar isso, né? Mas isso assim, pra gente sabe que isso é primordial. E o que que eu acho assim de daqui pra frente, né? Assim, não sei se as minhas filhas, como todas crianças, gostam de jogar e etc e tal, né? Mas não sei se são da área, não sei se vão ser programador. Mas o que eu vejo assim, eu acho que a Software é uma empresa que todo ano ela cresce, né? Claro, a gente tinha momentos em que você conseguia crescer 30%, né? Hoje em dia a gente não tem mais margem para tanto, porque, enfim, né? Enfim, a gente tem concorrentes, né? Não, é, tem um ano ou outro, assim, a gente às vezes pega um cliente maior, então a gente consegue ter um crescimento maior, mas às vezes é pontual por conta daquele cliente, mas é uma empresa que está sempre crescendo, né? E assim, e a gente tem um potencial, né, de crescimento que é muito grande, né? Mas assim, mas eu acho que eu sei lá, não imagino em momento que eu vou me aposentar ainda, né? Eu acho que eu Isso é sou, super jovem, né? é, é, eu tenho uma coisa que nem é clichê, mas assim, tipo, eu realmente gosto do que eu faço, Não, né? você começou cedo, né? Que for analisar, você é jovem e já tem um tempo de estrada Sim, longo, né? então, e assim, e a gente tem é, o nosso DNA por desenvolvimento, né? Então, assim, a gente mesmo na semana passada na empresa lá, enfim, a inteligência artificial é uma coisa que, né, tá cada vez mais batendo a porta e tal, e a gente tá, não é, hoje nem é o nosso foco principal, né? Mas, enfim, são desafios que até a gente fez uma reunião internamente lá, pô, vamos estipulamos o pessoal, vamos toda uma vez por mês aí, vamos discutir sobre alguma coisa nova, né? Claro, a gente tem muito trabalho pela frente, mas como uma empresa que já está há 25 anos no mercado e quer estar mais 25, 30, a gente tem que estar sempre
se atualizando, né? Sim. Então, eu, enfim, me sinto aí bem capaz aí de ficar pelo menos mais uns 20 anos nessa pegada aí, né? Legal, Fábio. Obrigado, Fábio. Mais uma vez aí, o papo sempre é muito bom. Sempre Poxa, fui. rende, né? Rende. Eu bater papo contigo rende pra caramba. Obrigado aí. Fechamos mais um episódio de Media Power, hoje patrocinado pela Software. Software. É logo bonita, nova, Fizemos né? Logo de 25 anos, exatamente, como a gente até tem a nossa propaganda aí, uma nova marca, mas a mesma essência. a mesma essência, exatamente. Esse é o primordial. E assim, é aquela coisa, a gente tá se atualizando, mas com respeito na entrega, né? Eu acho que não, com o trabalho bem feito e sem preguiça, não tem, a empresa sempre vai para frente. Legal, esse é teu mote, né? Desde o É, início você sempre foi muito preocupado com a entrega, né? O exatamente. teu compromisso da satisfação de quem é o teu cliente, né? Eu acho que esse é o diferencial de toda empresa, né? Enfim, nem é o meu papel dar nenhuma dica, mas se eu daria alguma se preocupe com a entrega sempre, né? A entrega é o que faz a empresa ser premente, Na, vai na, sempre ganhar. na nossa história, né? Hoje você é meu cliente, mas eu já fui teu cliente, né? Sim, Já comprei serviço da Software e realmente a entrega é sensacional. Você é tipo aquele cara, quando você pega alguma coisa, você fica em cima até ela funcionar no prazo que você acordou, sim. né? Não, Já tive alguns pepinos que você resolveu para mim no já. passado. Esses eram os bons, né? Tipo, ó, não consigo. Quando vem assim, ó, já tentei com um monte de gente. Daí eu falo, pô, isso já me deu uma motivação já. Tá bom, Fábio, Valeu? obrigadão, cara. Valeu mais uma vez, Obrigado. tá? É sempre bom ter você aqui com a gente. Que bom. Um Obrigado, abração. agradeço. Obrigado quem ficou até esse finalzinho aí. E quem quiser saber mais, procura lá software.com.br, tá aqui embaixo na descrição. Curta aí o nosso canal da Media Power, acompanhe as nossas conversas, sempre boas, sempre com pessoas que acrescentam, né? Hoje foi top. Tem um outro vídeo com o Fábio, a gente vai deixar na descrição, que ele conta a história do empreendedor dele, que é simplesmente sensacional.